passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 9, que nos fala assim: que progresso fizeste, se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subida até mim. E quem falou isso, né? Está assinado por Deus. E é engraçado que ele falou isso para um rico. E quem é ou quem são estes ricos? Na verdade, aqueles a quem Deus falou somos todos nós, naquela condição de superiores que já comentamos lá atrás. E os fracos? Os superiores que eu falo aqui são os pais, os expositores, né, os presidentes, todos aquela turma, né, que eu comentei há pouco. Então, e os fracos? Os fracos também podemos ser nós, quando estamos numa condição de meninice, né, aquele chororô, ou quando nos colocamos em situações de inferioridade. Porque não é o outro que nos coloca nas situações difíceis, somos nós mesmos, não é? Que amealhamos com as nossas formas de ver a vida, né? De enxergar as situações, é aquilo que nos colocamos em algumas situações, principalmente a de inferioridade. Mas nem por isso, quando crescidos, trabalhadores, né, que somos, mesmo em situação de cargo inferior, todos somos e responderemos como responsáveis por todos os nossos atos. Então não importa onde estejamos colocados, não é? Não importa se somos os presidentes, os médiuns de psicofonia ou psicografia, expositores, o pessoal de limpeza, professores, médicos, engenheiros, não importa. Não importa qual a situação que estejamos, todos somos e responderemos como responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas atitudes, em qualquer situação da vida em que estejamos, não é? Da vida e depois também da morte, não é? Depois como desencarnados, depois como espíritos, não é? Se não tivermos um entendimento e boas atitudes na encarnação em que estivermos, depois também responderemos por tudo isso, não é? O outro dia, acho que deve ter mais ou menos uma semana, um pouco mais, eu estava assistindo um telejornal de esportes e a reportagem era sobre um técnico que havia sido desligado porque o time havia caído para uma divisão, digamos aí, uma divisão inferior à que eles estavam, né? Então, assim, o técnico e o time, não convém, lógico, aqui mencionar o nome, eu só farei o comentário devido ao exemplo, né? E esse técnico, dando entrevista, ele disse assim, que ele sempre fez o melhor pelo time, que não tinha culpa se os jogadores não correspondiam aos seus ensinamentos. Eles é que deveriam ser culpados e trocados. Eles é que deveriam ser culpados e trocados. Bom, aí eu coloco assim, né? Nós sempre fazemos os julgamentos, nos esquecendo que se fizermos sempre o nosso melhor, sempre fizermos o nosso melhor, não haverá culpados e ninguém a ser trocado na verdade, não é? Porque se nós fizermos o nosso melhor, o resultado será sempre voltado ao bem e ao bom, mesmo que não seja de resultado 100%. Toda vez que nós fazemos um planejamento, pode escrever, se nós seguirmos um planejamento de forma correta, não é? É lógico que alcançaremos o norte uma hora ou outra, porque estamos trabalhando para obtermos um resultado 100% em algum momento, não é? Então, assim, se todos nós trabalharmos bem,
fizermos sempre o nosso melhor, cada um de nós, uma hora o resultado vai ser 100%. Não importa se hoje não é, se hoje é 90%, por exemplo, não é? Aí eu falo assim, que isso é em qualquer âmbito da nossa vida, essa forma de trabalho, né? Hoje eu faço um pouco, eu levanto um tijolo, amanhã eu coloco uma massa, depois eu coloco um outro tijolo. Um pouco por vez, até chegar à construção final, não é? E se a gente levar isso pela nossa encarnação, eu comento assim, que Deus, para esta nossa encarnação, Ele não nos pede assim nenhum sacrifício. Ele só pede que nós sejamos melhores, para que nós possamos chegar um dia à perfeição, não é? Portanto, assim, a nossa condição, ou a nossa conduta nessa encarnação, é a de ajudar aos nossos superiores e aqueles que parecem serem os nossos inferiores, mesmo quando acreditamos e entendemos que em algumas situações eles agem de forma errada, sejam eles superiores ou inferiores para nós naquela situação, não é? Então, responsabilidade é o termo, na verdade, aqui, né? Qual é a minha responsabilidade com relação àqueles com os quais eu convivo? E da mesma forma, é como é a conduta dos outros para comigo. Mas como tudo é uma troca, a vida não é uma troca, a vida é uma troca. A vida é uma via, uma rua ou uma avenida de mão dupla. Do mesmo jeito que eu vou, o outro vem. E uma hora, independente do tamanho do percurso, nós vamos nos cruzar, não é? Nós vamos chegar um na frente do outro. Então nós precisamos ter responsabilidade com todas as nossas ações. E são as provas e expiações que aqui nós podemos responder da seguinte forma, não é? Se nós estivéssemos naquele lugar de superior, como iríamos querer que os nossos subalternos agissem conosco? Se pararmos para pensar, não é a lei de justiça, aquela falada por Jesus? Então, nós podemos nos considerar homens de bem? Reflitamos. Tentemos fazer igual a Santo Agostinho, por exemplo, que no final de seu dia interrogava a própria consciência sobre seus atos, perguntando a si se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se foi útil, se alguém podia reclamar dele e se na realidade havia praticado o ato da justiça, aquela justiça explicada por Jesus. Então, fazer todo o bem que podia, ser útil, não é? Ser útil. O que adianta para nós estudos, conhecimentos diversos, lermos e ouvirmos que fora da caridade não existe salvação, se não aplicarmos tudo isso em prol de nós mesmos e do nosso próximo? Não percamos tempo com a vida, porque ela é muito para ser insignificante. Nós já fomos alertados por Charles Chaplin, não é? Um ser de inegável humor e de grande amor também. Vamos usar bem o nosso tempo, evitando de gerar ansiedade, melindres, palavras fúteis, que nos levarão a sentimentos de julgamento, e julgamento interno, nosso mesmo, próprio, da nossa consciência, e externos também, porque daí nós colocamos em voga, não é? O quem somos para aqueles que estão conosco no caminho. Somente precisamos, na verdade, nos amar, nos conhecer, nos respeitar, para podermos praticar a máxima de Jesus, aquela do amar ao próximo como a ti mesmo. Precisamos entender que a partir de nós serão desenvolvidas várias construções ao nosso redor, físicas, emocionais e também espirituais, porque com quem queremos trocar de sintonia, ou com quem queremos trocar de energia,
Então, percebam o tamanho da nossa responsabilidade no manuseio das nossas energias, não é? E aí nós podemos verificar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra, que diz o seguinte: mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? E aí eles citam, do uso da enxada como exemplo. Ou seja, nós poderemos usar a enxada como instrumento de boas obras, ou simplesmente como uma arma letal. Depende de como nós queremos ser úteis, não é? Nas nossas vidas. Sabermos quem somos nós. Afinal, não somos simples instrumentos da vida,